Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Suzana e você está no canal Trama Tapete. O que você está tramando aí? Me conta. Eu hoje não estou tramando nada, somente ideias mesmo. Na verdade, na minha agulha tem um sapinho que eu estou terminando para as crianças brincarem. Tem aquele dedoche que eu também estou terminando. Mas, gente, na verdade o assunto do vídeo era outro, mas vamos falar um pouco sobre isso, né? Oi! Areia? É? Vamos falar um pouco sobre a liberdade de quando você tá sem encomendas, né? Eu já comentei com vocês que esse ano eu tô mais off nesse sentido de encomendas. E eu tenho percebido o tanto que isso tem feito bem pra mim na minha cabeça mesmo, sabe? Na questão da ansiedade, na questão criativa. Eu tenho me sentido muito mais criativa, muito mais livre. E isso tem feito, gente, um bem danado pra mim, sabe? Um bem danado mesmo. Mais do que eu posso explicar pra vocês, né? E é isso. E tô querendo introduzir mais uma coisa na minha agulha, que é uma boneca. Mas não é encomenda, nem o sapinho, nem os dedoches, nem a boneca. São projetos que eu sempre quis fazer, coisas que eu sempre quis fazer e que por conta das encomendas, por conta da correria, por conta de, né, da gente sabe do dia a dia, eu não conseguia fazer, não conseguia parar, não conseguia ter tempo, né? Até conseguiria, mas aí eu teria que sacrificar outras coisas, né? Enfim, você quer falar alguma coisa? Quer tirar o sapato? E aí... É isso, então o que tem na minha agulha são os dedoches, é o sapinho. Uma cliente me chamou para fazer um orçamento essa semana de kit safari, né? Que são aqueles bichinhos pequenininhos, de leão, elefante. Leão, elefante, macaquinho. Eu não lembro agora, eu sei que ela quer 4 bichinhos. E aí eu fiquei pensando, né? Poderia fazer os 4 bichinhos. Ravi, cuidado, pode acertar ela. Melhor não jogar não. Joga de lá pra cima, de lá de cima pra cá. E aí vocês sabem, né? Que eu trabalho com sinal, né? Então se ela me der o sinal, eu faço a encomenda. Mas enquanto ela não me der o sinal, eu fico à mercê, né? Da vontade dela. Só que também o kit safari é um kit que eu tenho vontade de fazer. E aí eu tenho as linhas em casa, todas as linhas. É a girafinha, a girafa, o macaco, o elefante e o leão. São 4 bichinhos de mais ou menos uns 15 centímetros que ela precisa. E aí, eu queria fazer já o kit pra já deixar adiantado, né? Por exemplo, pra quando ela aparecer... Deixa eu ver se eu consigo pôr esse celular aqui, peraí. Pra quando ela aparecer, se de repente ela voltar dizendo que quer fazer, né, a encomenda, eu já falo, faz o seguinte, já tá pronto. E aí a gente só vê as melhores formas de pagamento, né? Então, tô pensando também em incluir isso daí, né? E assim, com aquela tranquilidade de, tipo... peraí que se machucou. E aí, é isso. Mas o que eu queria... O tema do vídeo de hoje, né, na verdade, na minha cabeça, é falar sobre fases, né? E a gente que é Semana das Mães, né? E a gente que tem filho sabe muito bem da vontade que a gente tem de avançar algumas fases, principalmente as mais difíceis, como por exemplo, a fase do recém-nascido, das cólicas, daquele choro interminável, né? A fase que as crianças ficam doentes, às vezes ficam um mês doente, né? As fases das birras dos 2 anos. Enfim, tem fases que a gente quer pular. Mas, gente, eu tô vivendo uma fase com as minhas crianças que, claro, como todas as fases, como, né? Como toda a nossa vida, ela é cheia de desafios, né? E tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis. Mas a fase exatamente que eu estou vivendo agora, eu gostaria que essa fase não passasse tão rápido, sabe? E também dou graças a Deus por essa escolha de fazer esse ano meio que sabático, vamos dizer assim,
Para quem não sabe, o ano sabático é aquele ano que a pessoa para de trabalhar. Eu não fiz isso, eu estou trabalhando, né? Mas não com tanta intensidade, sabe? É um ano mais para autoconhecimento, enfim. Pesquisa aí que você vai entender. Mas basicamente é o que eu tô fazendo. Um ano mais assim, com menos pressão na parte business, né? Na parte do trabalho. Então, eu tô numa fase maravilhosa com eles, sabe? A Maia interagindo bastante, o Ravi na escolinha, tem os desafios. Vamos pular a parte dos desafios, né? Vamos falar só das coisas boas, que acho que é essa a intenção aqui agora. Peraí. Né? Vamos falar das coisas boas. Gente, que fase gostosa, sabe? Uma fase que eles dormem praticamente sozinhos. A Maia ainda, né, tá patinando nisso. O Ravi, que agora começou a andar de bicicleta sem rodinhas. Então, sabe? E também a importância da gente viver cada fase o máximo possível, né? E eu vou lembrar aqui com vocês uma situação. Quando o Ravi nasceu, né? O Ravi é meu primeiro filho, quando ele nasceu, eu tava naquela fase do puerpério difícil, né, com a cabeça, aquele turbilhão de pensamentos, me sentindo culpada por tudo e ao mesmo tempo muito exausta, porque, né, privação de sono. Quem já passou sabe como é, quem ainda não passou é uma fase complicada, mas que passa mais rápido do que a gente pode imaginar, porque os dias viram apenas troca de fraldas, TT, troca de fralda, colo, TT, troca de fralda, colo, TT, e aí, ó, quando você menos espera, a criança já tá com 4 meses, 1 ano, né? Então a gente quer muito que essa fase passe rápido. E aí a minha amiga, no auge da sua sabedoria, com 3 filhos, né? 3 não, com 2, o Richard e o Breno. A Jusce. Aliás, se um dia ela assistir esse vídeo, amiga, te amo. E aí ela falou assim, foi me visitar em casa, né? Acho que ele tinha poucos dias assim de nascido. Ele nasceu no auge da co.vid. E aí ela falou assim pra minha amiga, aproveita que essa fase passa muito rápido. E eu falava pra ela assim, amiga, aproveita como? Como que eu vou aproveitar? Sabe, gente, eu me via assim super exausta, super cansada. E eu valido esse sentimento em mim, né? Eu não vou invalidar isso, dizer que era insanidade. Não. Porque só quem enfrentou a privação de sono, um puerpério difícil, porque tem mulheres que falam que nem sabem o que é puerpério difícil, que aliás nem conhece esse nome, né? Por exemplo, mas eu sei o que foi um puerpério difícil, gente. Eu sei, né? E quando eu vejo mulheres assim, eu acolho, porque não é fácil. Não é fácil, não. Nem todas de nós vê alecrim dourado depois da gravidez, né? A gente leva um tempo. E aquela queda hormonal muito brusca, enfim, é uma mistura de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e agora você não pode mais dar conta só de você, você tem que dar conta de um bebê, mesmo querendo ficar quietinha e só dormir, em silêncio, sabe? E esse silêncio é preenchido por choros intermináveis e você não sabe muito bem o que fazer, enfim, né? Só quem passou sabe. E é isso, assim, então eu tô nessa fase muito gostosa e te convido, você que tá vivendo de repente esse puerpério, a tentar encontrar cor nesses dias cinzas, que eu sei que muitas de nós enfrentam, né? E também te convido, você que tá nessa fase que eu estou, que é uma fase muito gostosa, onde eles interagem entre si, onde eles interagem com o meio, né, com o mundo, com as pessoas, com o ambiente. É muito gostoso, sabe? É muito bonitinho ver eles fazendo amizade, ver o tanto que eles evoluem da noite pro dia, gente. Que fase maravilhosa. Ontem foi a reunião escolar, primeira reunião, né, escolar dele de bimestre, de final de bimestre, primeiro bimestre. Veio o caderninho de atividades e eu fiquei uau, né? Falei, nossa, cara, que lindo, né? Ver o tanto de coisa que ele faz assim na escola. E a gente não trouxe para casa porque o ano letivo não terminou, mas que fase gostosa. E eu tenho experimentado e me esforçado para estar presente o máximo de tempo possível, sabe? Observar as coisas que ele fala, as coisas que ela fala, sabe? Dar atenção, abraçar sem eles pedirem, beijar sem eles pedirem, sabe? Esse tipo de coisa.
Vocês estão conseguindo me entender? Porque passa muito rápido. E a gente tem essa tendência, né, de querer pular as fases, principalmente fase ruim, né? Fase boa a gente não quer pular. Só que aí é que tá. Olha só o contraste disso tudo, né? Como a fase boa a gente não quer pular, a gente acaba vivendo ela meio que de qualquer jeito, sabe? Porque a gente só tá existindo ali, né? A gente só tá ali, né? Meio que sem ser intencional, né? Então eu tenho buscado fazer coisas intencionais com eles, a fim de aproveitar mais, sabe? Extrair o máximo mesmo. E, gente, tá sendo tão rico pra mim. E eu tenho certeza que pra eles também. Era isso. Só queria aparecer aqui, trocar uma ideia com vocês, aqui no ar livre mesmo. Agora eu vou ter que parar, porque eu tô aqui, ó, no parque, né? E aqui é uma tenda. E uma das tendas aqui nesse parque tem duas. E aí agora vai rolar um exercício... tem duas. E aí agora vai rolar uns exercícios aqui, vai ter música, uma gritaria da mulherada. E aí agora eu vou ter que me despedir de vocês, tá? Um beijo e até a próxima. Aproveita bem o seu dia, a sua vida.